Estamos iniciando o versículo do dia para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, bênção pura. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para o nosso 154º encontro, bênção pura. E no dia de hoje trago para a leitura o livro de Atos, capítulo 4, versículos 31 e 32, com a palavra-chave santificação e enchimento do Espírito Santo. A palavra diz, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhe eras comum. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Iniciamos o versículo do dia dando as boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão conosco neste momento de leitura, meditação, reflexão, estudo da palavra e, ao término, oração. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Isso aconteceu literalmente. O lugar da reunião tremeu. E isso aconteceu pelo poder de Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo. Significa que o Espírito Santo os estava guiando e orientando. E anunciavam a palavra de Deus com ousadia. O Senhor respondeu à oração deles, dando-lhes mais ousadia. E eles não hesitavam em falar de acordo com isso. Isso é algo que a igreja atual precisa desesperadamente também. E teria, se o Espírito Santo estivesse presente e reinando. Continuando, e era um coração e a alma da multidão dos que criam. Fala da unidade que só o Espírito Santo pode trazer. Os esforços do homem para fazer isso sempre falham. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Mais uma vez, refere-se à grande perseguição sofrida pelos crentes em Jerusalém nessa época. Muitos que aceitaram a Cristo perderam seus empregos porque foram expulsos da sinagoga. Muitos foram expulsos de suas casas. Por isso, os outros que não haviam sofrido essas perdas tiveram que socorrê-los, compartilhando o que tinham, o que eles de boa vontade fizeram. A partir de agora, preste atenção nas palavras que serão semeadas em nossos corações. Mas antes, meu irmão, minha irmã, eu, irmão Márcio Lima, humildemente lhe peço que ajude com a divulgação do nosso trabalho diário. Rapidinho, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomende, compartilhe ao máximo lá nos grupos do WhatsApp, famílias, amigos e da sua comunidade. Por fim, deixe o seu like aqui registrado, é gratuito, é bênção pura. Se desconecte de tudo e preste atenção nas palavras que, a partir de agora, serão semeadas. A ousadia não é impulsividade inconsequente. Ela exige coragem para vencer nossos medos e para fazer o que sabemos ser correto. Como podemos ser mais ousados? Assim como os discípulos, precisamos orar com outros irmãos, pedindo tal ousadia. Para adquiri-la, você pode, primeiro, orar para receber poder e coragem do Espírito Santo. Segundo, buscar oportunidades em sua família e sua vizinhança para falar a respeito de Cristo. Terceiro, perceber que a rejeição, o desconforto social e as dificuldades não são necessariamente perseguições. E quarto, começar por onde estiver sendo mais ousado, mesmo que em pequenos gestos. Continuando, as diferenças de opinião são inevitáveis em meio às diversas personalidades e podem ser realmente úteis se forem bem conduzidas. Mas a unidade espiritual é essencial. Ela pressupõe a lealdade, o comprometimento e o amor de Deus e a sua palavra. Sem a unidade espiritual, a igreja não poderia sobreviver. Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios para exortar a igreja naquela cidade a uma maior união. Continuando, nenhum daqueles cristãos sentia que os bens eram propriamente deles.
Por isso foram capazes de compartilhá-los, eliminando a pobreza de seu meio. Não deixariam o irmão ou irmã sofrer enquanto tinham abundância. Como você se sente a respeito de seus bens materiais? Devemos entender que tudo o que temos vem de Deus e que estamos apenas administrando o que é dele. A igreja primitiva compartilhava bens e propriedades como resultado da união trazida pelo Espírito Santo, que trabalha na vida dos cristãos por intermédio deles. Este modo de viver era diferente dos comunismos. Por quê? Primeiro, o ato de compartilhar era voluntário. Segundo, não envolvia todas as propriedades privadas, apenas o necessário. E terceiro, não era um requisito da comunidade para poder tornar-se um membro da igreja. A união e a generosidade espiritual dos primeiros cristãos atraía outros. Aquela estrutura organizacional não é uma ordenança bíblica, mas nos ensina importantes princípios dignos de serem adotados. Remetendo ao versículo em destaque, destaco aqui 2 pontos. São 2 curiosidades importantes. Primeiro, lá no versículo 31 diz: tremeu, sinal de aprovação divina. A experiência do Pentecostes é renovada, implicando em coragem antes ao mundo e generosidade dentro da igreja. Outro ponto importante: intrepidez, ousadia e poder no falar vieram diretamente do Espírito Santo. No versículo 32 destaco multidão, isto é, a congregação comum. A igreja de Jerusalém era uma família, de modo que as necessidades de qualquer irmão, especialmente das viúvas sem sustento, foram supridas pelo fundo central. Continuando o racional, corroborando ainda mais para o nosso conhecimento, destaco no versículo 31. Moveu-se o lugar. O tremor do lugar foi programado para trazer temor sobre eles, para desesperá-los e aumentar a sua expectativa e para lhes dar um sinal sensível de que Deus estava com eles. Talvez fosse para trazer à mente deles aquela profecia: e farei tremer todas as nações, e encherei esta casa de glória. Ageu 2, versículo 7. Isto servia para lhes mostrar que razão eles tinham para temer mais a Deus. E então eles temeriam menos ao homem. E todos foram cheios do Espírito Santo. Deus lhe concedeu um grau maior do seu Espírito, que foi o que eles pediram em oração. Eles foram mais cheios do que nunca, pelo qual foram não apenas encorajados, mas também capacitados a anunciar ousadamente a palavra de Deus. O Espírito Santo os ensinou não só o que falar, mas também como falar. E no versículo 32, corroborando ainda, para o nosso conhecimento, destaco: era o coração e a alma da multidão dos que criam. Que agradável era ver aquela multidão de um coração e uma alma. Não havia discórdia nem divisão entre eles. A sua unidade era resultado de serem cheios do Espírito Santo, embora eles tivessem idades, temperamentos e condições diferentes. E talvez antes de convencerem, eles nem se conhecessem. Quando se encontrarem em Cristo, tornaram-se intimamente conhecidos, como se já fossem amigos de muitos anos. Ainda dentro do versículo 32, todas as coisas lhes eram comuns. Não havia ninguém entre eles que passasse necessidades, porque havia o cuidado de supri-los. O Evangelho diz todas as coisas em comum. Não que o pobre tivesse permissão para roubar do rico, mas que os ricos fossem apontados para aliviar os pobres. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. E lhe recomendo que vocês leiam os versículos 28 a 31. Os cristãos não oraram para que
sua situação fosse alterada ou para que seus inimigos saíssem do poder. Em vez disso, pediram a Deus para capacitá-los a fazer o melhor uso das suas circunstâncias e para realizar o que ele já havia determinado. Isso não foi fatalismo, mas fé no Senhor da história, que tem um plano perfeito e é sempre vitorioso. Eles pediram capacitação divina, não escape, e Deus concedeu-lhes o poder de que precisavam. A igreja primitiva acreditava firmemente na soberania de Deus e em seu plano perfeito para o seu povo. Contudo, observe que eles não permitiram que sua fé na soberania divina destruísse a responsabilidade humana, pois eles foram fiéis no testemunho e na oração. A igreja perde o poder quando o povo de Deus perde o equilíbrio e exagera na ênfase da soberania e da responsabilidade. E finalizando a nossa compreensão, também faço a recomendação na leitura dos versículos 32 a 37. Os cristãos oraram e o Espírito de Deus os encheu e lhes deu um novo poder. A nova plenitude do Espírito criou uma unidade mais profunda entre o povo e um desejo maior de se sacrificar e dividir coisas uns com os outros. Eles desfrutavam de grande poder e de grande graça, que deveriam ser as marcas de uma grande igreja. Isso levou a uma grande colheita de almas para o Senhor. Receba essas palavras para a honra e a glória do nosso Pai. Lhe convido a orar junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo, na santa presença, Pai, estamos louvando e glorificando o seu santo nome. Muito obrigado por me fazer entender que a tua igreja não é simplesmente uma instituição religiosa criada por homens, mas é o teu corpo na terra, que realiza as tuas obras e espalha o teu reino, desfazendo as obras do diabo, seguindo as tuas ordens, que é a cabeça da igreja. Pai, me perdoa se em algum momento não dei valor à tua igreja e até falei contra ela, me esquecendo que, apesar de ser organizada na terra por homens e religiosos, na verdade é o teu corpo na terra e é conduzida e liderada pelo Senhor desde os céus. Em nome de Jesus eu declaro que não deixarei de congregar, como é costume de alguns. Me alegrarei quando me disserem: vamos na casa do Senhor. E através do Espírito Santo eu profetizo que nunca mais deixarei que o inimigo me afaste da congregação dos santos. Viverei em união com os irmãos na congregação dos santos. Fazemos isso aqui diariamente, através das nossas redes sociais, Pai. Pois é naquele meio que Deus ordena a bênção para sempre. Incluímos em nossas orações, neste momento, a intercessão por aqueles que estão passando pelos momentos difíceis da vida, lutando contra a enfermidade, contra a depressão, a ansiedade, as crianças enfermas. Oh, meu Pai, faça o milagre acontecer nas famílias, na sua morada, Pai. Abrimos os nossos corações para que sejam preenchidos, enchidos pelo poder do Espírito Santo. Muito obrigado pela palavra que é um alimento para as nossas almas. Em nome de Jesus eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe esta mensagem. Deixe o seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomendem, compartilhem. Que Deus nos abençoe abundantemente.